Meu processo de libertação durou 6 meses. Eu cheguei aqui na igreja tem 6 meses, foi em junho, e eu cheguei aqui muito acabada. Eu não sabia que coisas agiam na minha vida através de iniquidades geracionais, através da vida dos meus pais, dos meus avós. Eu não entendia isso. E achava que apenas era o meu destino sofrer na vida e padecer. E não, Deus ele mostrou para mim tamanha misericórdia. E hoje eu cheguei aqui na igreja chorando e eu estou emocionada até agora, porque Deus é muito misericordioso, Ele é Pai. E Ele fez uma grande libertação na minha vida. Eu me iniciei na bruxaria com 13 para 14 anos de idade. Eu me iniciei sozinha, através de demônios, de entidades, eles me direcionavam. E eu entrei na Wicca e comecei a fazer rituais, comecei a me iniciar nesse propósito da magia. E não sabia exatamente o que eu estava fazendo, eu apenas fui. E aí dos 13 para 14 anos até os 19 anos eu vivi na bruxaria. E com 19 anos eu me converti. Me convidaram para ir para uma célula e eu aceitei, e a partir daquele momento eu comecei a escutar sobre o Evangelho. A minha mãe ela me levou para a igreja católica, eu fiz primeira comunhão, fiz crisma, mas apenas por obrigação, por respeito à minha mãe. Mas eu não vivia nada daquilo. E aí com meus 19 anos foi quando eu comecei a escutar quem era Jesus Cristo. E com 19 anos eu me converti. Através da minha conversão, eu me tornei líder de jovens numa antiga igreja. Trabalhei como líder de jovens, fui batizada no Espírito Santo, fui batizada em línguas e minha vida foi sendo transformada aos poucos. Mas eu não entendia qual era o propósito de Deus para minha vida. Eu apenas fui seguindo. E no decorrer desse período eu me perdi. Por decepções, me decepcionei com pessoas, eu saí da igreja e voltei para o mundo. E quando eu voltei a antigas práticas pagãs. Comecei a frequentar centro de umbanda, comecei a participar de rituais, de várias seitas, enfim, a minha vida foi se destruindo. Entrei numa depressão profunda, estava tendo surtos de pânico, fui diagnosticada com esquizofrenia porque eu tinha perseguições demoníacas o tempo todo, minha mente era muito perturbada. Então, através dos médicos, eles acharam que eu estava com esquizofrenia, eu fui diagnosticada com isso. E nesse período, eu já estava com hoje meu marido, o Alex. Mas a gente vivia em pecado. A gente morava juntos, mas não éramos casados. E quando chegamos aqui na igreja, no primeiro dia que eu cheguei aqui na igreja, eu vim porque eu recebi um convite de uma antiga discípula minha, que era do meu antigo ministério, a Cici, que ela ia pregar no culto de jovens. Eu vim na marra, não queria vir. E na semana anterior desse convite, eu tinha tentado suicídio. Mas, pela glória de Deus, pela graça de Deus e misericórdia, Ele não deixou que nada tivesse acontecido. Amém. E aí, uma semana depois, eu vim por causa do convite da Cici, porque ela ia pregar. E a partir daquele momento, Deus ele começou a fazer a transformação na minha vida. Ele começou a minha libertação a partir dali, foi em junho. E aquele culto, ele restaurou, ele me salvou, porque eu estava pensando no suicídio novamente. Naquela semana eu tinha feito até uma carta, me despedindo das pessoas que eu amava, do meu marido, da minha mãe. E eu ia tentar suicídio novamente, então não, eu já estava decidida. E naquele dia Deus me deu uma libertação e me deu cura. Me deu cura através do amor dele. E a partir daquele dia, ele foi restaurando. Ele foi restaurando o propósito que ele tinha na minha vida. E começou minha libertação a partir dali. E foram 6 meses que passaram muito rápido. E foi uma transformação muito rápida. A gente vivia em pecado. E no primeiro dia que a gente chegou aqui, o bispo já
ministrou nas nossas vidas, já ministrou o casamento, a gente ganhou oferta do casamento e aquilo assustou a gente um pouco porque eu tinha trauma de casamento, eu não queria casar. Eu achava, porque na minha família não tem histórico de casamento. Na minha família, o histórico da minha família são mulheres solteiras, mães solteiras. E os maridos que somem, desaparecem e abandonam os filhos. E os homens da família são homens solteiros, são pais solteiros. Então, para mim, isso aí já era algo normal. Eu não acreditava que eu teria uma família, que eu constituiria uma família e que eu casaria. Para mim, eu ou seria uma mãe solteira, ou não teria filhos, ou não constituiria família. Aquilo ali já estava enraizado dentro de mim. E em 6 meses, Deus ele me quebrou e me refez, que nem um vaso de barro. E foi um processo muito doloroso. Eu agradeço muito a vida da bispa, do bispo, porque eles me acompanharam desde o início, estavam ali em todo o meu momento. Eles viram a situação que eu cheguei aqui, eu cheguei muito destruída, e eles intercederam, eles oraram, eles estavam juntos. Eu recebi uma paternidade, porque eu não sabia o que era paternidade. Meu pai, ele saiu de casa, ele abandonou a gente muito cedo, então eu não tive uma visão de pai, eu não tive um contato paterno, eu vivia apenas com a minha mãe. Então eu já tinha essa rejeição dentro de mim. Eu não sabia o que era paternidade com Deus. E eu aprendi aqui em 6 meses. E a minha libertação foi algo muito forte. Nessa última semana a gente recebeu a visita do apóstolo lá em casa. A gente não estava esperando, foi surpresa. E ele chegou para levar uma palavra para a gente. E naquele dia eu estava com tendinite no braço, porque eu trabalho com doces, trabalho com a mão. E ele foi ministrar sobre a minha vida cura, e a partir daquela ministração, ele começou a minha libertação, mais um processo da minha libertação. E começou a desencadear coisas que eu nem imaginava, que eram iniquidades geracionais, que eu não sabia. E através daquela libertação, eu até questionei com meu marido, como que pode tanto mal habitar dentro de uma pessoa e a gente não ter noção? Eu não tinha noção do que habitava, do que agia dentro da minha vida. E o meu pai, ele era da maçonaria, meu pai já falecido. E hoje foi testificado uma coisa que eu não sabia também, que meu pai consagrou o filho para a maçonaria, no caso, eu. Fui consagrada para a maçonaria, eu não sabia disso também. E a gente tem um problema muito grande na minha família, na parte das minhas irmãs por parte de pai. Meu pai teve 2 casamentos. A questão financeira. Minha família é muito gananciosa por dinheiro e a maioria das brigas da minha família são por causa de dinheiro. E eu tenho 3 irmãs e elas não aceitam eu e meu irmão. E tem uma irmã minha que ela é bruxa e ela vive fazendo trabalho, já tem alguns anos, para tentar destruir a minha família, no caso eu, minha mãe e meu irmão. E eu recebi um livramento ontem, porque eu já tinha sonhado, eu já tinha recebido a visão de Deus, que ela tinha feito uma feitiçaria, um trabalho para minha vida, para poder me matar. E eu recebi esse livramento ontem. E hoje eu fui liberta pela graça de Deus, de tudo aquilo que habitava dentro da minha vida, de tudo aquilo que agia dentro da minha vida. E realmente, quem não estava aqui, perdeu, porque o mover foi muito sobrenatural. A unção de Deus que estava aqui foi muito sobrenatural. E é algo assim, a oportunidade que Deus dá, ela passa. E não tem como voltar atrás. E assim como eu não sabia o que agia dentro da minha vida, eu tenho certeza que muitas pessoas aqui também têm iniquidades, têm problemas, são ciclos que ficam se repetindo várias vezes e as pessoas não entendem o porquê daquilo não se resolver. E muitas vezes as pessoas não acreditam em iniquidades geracionais que passam de pais para os filhos, de avós, e isso acontece sim, porque eu não imaginava e aconteceu comigo. Então, eu só tenho a agradecer a Deus, porque em 6 meses a minha vida transformou, Deus me deu vida novamente, eu fui batizada no Espírito Santo novamente, Ele restaurou os meus sonhos, em 6 meses eu casei. Não tem nem um mês, a gente casou dia 9 de dezembro, pois é. E
A gente sofreu algumas lutas em casa, porque nesse período eu entendi o que Deus tinha para minha vida, eu falei, Deus, eu vou me santificar, eu vou mudar minha vida. E em casa eu decidi, eu falei, Deus, eu não quero mais viver o que eu vivia. E eu decidi viver em santidade, e eu levei isso para o meu marido também. Porque a gente estava vivendo em pecado. Eu falei, então, se você quer continuar comigo, então nós vamos ter que viver em santidade. A gente não estava tendo relação sexual, morando junto, até o nosso casamento. E Deus, Ele foi restaurando. Nós tivemos várias crises nesse decorrer. Ele teve crises, a gente quase se separou, porque eu falei para ele que se ele não se posicionasse, se ele não fosse comigo, eu iria sozinha, porque eu não ia deixar mais de viver com Deus, eu não ia deixar de viver o que Deus tinha para minha vida. Então eu iria sacrificar sim o meu Isaac, eu iria sacrificar sim o que eu amava para poder viver com Deus. E se ele quisesse vir comigo, ele viria, senão eu iria sozinha. E Deus transformou a vida dele também, tocou no coração dele também. E hoje ele é um homem de Deus. Ele vai falar. E outra coisa, nesse decorrer, quando eu saí da igreja, que eu entreguei a minha liderança, eu voltei para o mundo, voltei para minhas práticas antigas, eu fiz tatuagens, eu fiz 2 tatuagens no meu corpo. Uma tatuagem eu fiz nas minhas costas, que foi um pacto de amizade com uma colega minha, e essa tatuagem ela trouxe muitos malefícios para a minha vida. E eu não imaginava, eu não tinha noção, achei que era só uma tatuagem, mas eu estava ferindo o vaso de Deus, eu estava ferindo o templo do Espírito Santo. E logo depois eu fiz outra tatuagem também. E eu sentia muitas dores nas costas, eu tinha muita opressão e eu não sabia o porquê. E um dia, numa oração de terça-feira aqui na igreja, o bispo teve a revelação para orar sobre a minha tatuagem. E no momento que ele começou a orar sobre a minha tatuagem, eu manifestei. Um demônio tinha entrado através do derramamento de sangue feito através da minha tatuagem e pelo pacto que eu tinha feito dessa amizade também. E algo muito sério, porque eu não imaginava, eu achava que era apenas um desenho no meu corpo. E não, eu estava fazendo um derramamento de sangue, eu estava fazendo um pacto de sangue e eu não sabia. E através disso, demônios eles encontraram portas para poder entrar na minha vida e agir na minha vida. Eles encontraram legalidade. E graças a Deus também, pela graça de Deus, eu fui liberta. Mas eu tive que renunciar. E se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria feito. Porque hoje eu entendo que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Ele é um vaso que eu preciso preservar. Amém? Aleluia! Quando ela entrou na minha vida, eu também achava que ela estava ficando doida, né? Ia pro psiquiatra, vamos tomar remédio, vamos fazer teu tratamento, vamos. E não acreditava, achava que era ciência, até o dia que a gente veio aqui para Cairós. E dou graças a Deus, o bispo, a bispa, o apóstolo, por tudo. Aos ensinamentos do apóstolo, não conhecia a pessoa do Espírito Santo. Depois que ele pregou a oração de tabernáculo lá de Moisés, eu fui para casa, pratiquei e fui batizado com o Espírito Santo lá. Recebi o mover lá e é gratidão.